Então Jesus falou às turbas e aos seus discípulos, dizendo: Sobre a cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Observai, pois, e fazei tudo o que eles vos disserem, mas não imiteis as suas ações, porque dizem e não fazem. Atam cargas pesadas e impossíveis de levar e as põem sobre os ombros dos outros homens, mas nem com um dedo as querem mover. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Trazem mais largas filatérias e mais compridas as franjas dos vestidos. Gostam de ter nos banquetes os primeiros lugares, nas sinagogas as primeiras cadeiras, as saudações na praça e serem chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. A ninguém chameis Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, o que está nos céus. Nem façais que vos chamem mestres, porque um só é vosso mestre, o Cristo. O que entre vós for o maior, será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais o reino dos céus aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais que entrem os que estão para entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas a pretexto de longas orações. Por isto, sereis julgados mais severamente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que rodeais o mar e a terra para fazerdes um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais filho da hiena 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo templo, isso não é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo fica obrigado. Estultos e cegos, qual é mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis: se alguém jurar pelo altar, isso não é nada, mas quem jurar pela oferenda que está sobre ele fica obrigado. Cegos, qual é mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que habita nele. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais a dízima da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais os pontos mais graves da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. São estas coisas que era preciso praticar, sem omitir as outras. Condutores cegos, que filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o que está por fora do copo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de imundície. Fariseu cego, purifica primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda sorte de podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os sepulcros dos profetas,
e adornais os monumentos dos justos e dizeis: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, dais testemunho contra vós mesmos de que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação ao inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Matareis e crucificareis uns, e açoitareis outros nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue justo que se tem derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo que tudo isto virá sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não quiseste. Eis que será deixada deserta a vossa casa. Porque eu vos digo, desde agora não me tomareis a ver, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Tendo saído Jesus do templo, ia se retirando. E aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe fazerem notar as construções. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando sentados sobre o Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos à parte e perguntaram: Diz-nos quando sucederá isto? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu-lhes: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e seduzirão muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos turbeis, porque importa que estas coisas aconteçam, mas não é ainda o fim. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis sujeitos aos tormentos e vos matarão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Muitos então sucumbirão. Uns aos outros se entregarão e se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão muitos. Multiplicando-se a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que se perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo em testemunho a todas as gentes.
Então chegará o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, leitor, atende bem. Então os habitantes da Judéia fujam para os montes. O que se acha sobre o telhado não desça para tomar coisa alguma de sua casa. E o que está no campo não volte atrás para tomar o seu manto. Ai das mulheres grávidas e das que tiverem crianças de peito naqueles dias. Rogai para que não seja vossa fuga no inverno, ou em dia de sábado, porque então será grande a tribulação como nunca foi desde o princípio do mundo até agora, nem jamais será. E se não se abreviassem aqueles dias, não se salvaria pessoa alguma. Porém, serão abreviados aqueles dias em atenção aos escolhidos. Então, se alguém vos disser, eis, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes milagres e prodígios, de tal modo que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Eis que eu vou-lo predisse. Se, pois, vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no lugar mais retirado da casa, não deis crédito. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver um cadáver, aí se ajuntarão as águias. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecer-se-á o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potestades dos céus serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Todas as tribos da terra chorarão, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. Mandará os seus anjos com poderosas trombetas, e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus até a outra. Compreendei isto por uma comparação tirada da figueira. Quando os seus ramos estão tenros e as folhas brotam, sabeis que está perto o estio. Assim também, quando virdes tudo isto, sabei que o Filho do Homem está perto e está às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que se cumpram todas estas coisas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a segunda vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, os homens estavam comendo e bebendo, casando-se e casando seus filhos, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não souberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiverem num campo, um será tomado e o outro será deixado. De duas mulheres que estiverem moendo com amor, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria sem dúvida, e não deixaria minar a sua casa. Por isso estais vós também preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos o pensardes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua família para lhe distribuir de comer a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar procedendo assim. Na verdade, vos digo que lhe confiará o governo de todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser no seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a bater nos seus companheiros, a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, na hora que não sabe, e o cortará em dois, e porá a sua parte entre os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então será semelhante o reino dos céus a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram loucas e 5 prudentes. As 5 loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite nos seus vasos, juntamente com as lâmpadas. Tardando o esposo, começaram a toscanejar todas e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um clamor. Eis que veio o esposo, saía ao seu encontro. Então levantaram-se todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se. As prudentes responderam: Para que não suceda faltar-nos ele a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. Mas enquanto elas foram comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele a celebrar as bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele, porém, respondeu: Na verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Será também como um homem que, estando para empreender uma viagem, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Deu a um 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu. Logo em seguida, o que tinha recebido 5 talentos foi, negociou com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só, foi fazer uma cova na terra e nela escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, voltou o senhor daqueles servos e chamou-os a contas. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu entregaste-me 5 talentos. Eis outros 5 que lucrei. Seu senhor disse-lhe: Está bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei a intendência de muitas. Entra no gozo de teu senhor. Apresentou-se também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que lucrei outros 2. Seu senhor disse-lhe: Está bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei a intendência de muitas. Entra no gozo de teu senhor. Apresentando-se também o que tinha recebido 1 só talento, disse: Senhor, sei que és um homem austero, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Tive receio e fui esconder o teu talento na terra. Eis o que é teu. Então o seu senhor disse-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei? Devias, pois, dar o meu dinheiro aos banqueiros, e à minha volta eu teria recebido certamente com um juro que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que julga ter. E a esse servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele,
Então se sentará sobre o trono de sua majestade. Todas as nações serão congregadas diante dele e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era peregrino e recolhestes-me. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, sequioso e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te recolhemos, nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? O rei respondendo lhes dirá: Na verdade vos digo, que todas as vezes que vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida dirá aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Era peregrino, e não me recolhestes. Estava nu, e não me vestistes. Enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também responderão: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou peregrino, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te assistimos? E lhes responderá: Na verdade vos digo, todas as vezes que o não fizestes a um destes mais pequeninos, a mim o não fizestes. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna.